E aí galera, tudo bem? Agora questão 8, muito de boa também, muito tranquila. É uma questão que na verdade é puramente análise, né? A gente vai ter que nomear, a gente já fez algo parecido de nomear os ácidos, eu acho. Que a gente teve que, na verdade, não nomear, né? A gente fez aquilo de olhar o nome e dar a fórmula. Agora a gente vai olhar a fórmula e dar o nome. E a gente tem que ver o NOx também. Só que o NOx é bem tranquilo, né? NOx a gente é um conteúdo anterior, mas a gente vai repassar, né? Porque ele é importante também. Bom, vamos lá, né? Resolvendo a A aqui, né? Começando do princípio, a gente tem H e Br, né? A gente vai separar no meio, fazendo a primeira análise do NOx. E se a gente olhar, o Br ele é mais eletronegativo que o H. Ou seja, o H vai ficar mais e o bromo vai ficar menos 1. Como que eu sei que vai ficar H mais e Br menos? Isso vai acontecer porque o bromo ele só precisa de um elétron, né? Além do mais, o hidrogênio ele só tem um elétron, então ele não pode ficar mais 2. Porque como que ele vai perder 2 elétrons se ele só tem um, né? Então ele vai ficar mais, H mais e Br menos. Então a gente vai ter H mais Br, Br menos, né? Br menos. Então vai ficar H mais Br menos. Então essa é a análise do NOx que precisa fazer, né? Então H, né? H mais, H vai ficar H mais, né? Fazer assim bonitinho. E o Br fica Br menos, né? Fazer 2 pontos porque esse traço confunde. O H fica H mais. Certo? Bem tranquilo, né? Essa análise do NOx vai ficar H mais e o Br menos, né? E, por fim, a gente vai colocar o nome. Só que se você olhar, bom, tem hidrogênio, né? Outra coisa que a gente tem que perguntar, tem oxigênio? Não tem. Então, se não tem oxigênio, a gente sabe que é um hidrácido. Se é um hidrácido, é só pegar o nome, né, do elemento. Então, no caso é o bromo. E colocar hídrico, né? Então vai ficar ácido bromídrico. Então essa é a resposta do nome do ácido, né? É o ácido bromídrico e o NOx vai ficar H mais e Br menos, né? Essa A é mais para ver mesmo como que faz NOx, ó. Ela não tem tanta dificuldade ainda e também ela é bem rápida. Agora que vai começar a complicar, né? A gente vai ter o nosso querido, a nossa querida letra B, né? Que já complica um pouco. Que é H3AS. AS, né? Que é o astato? Não, é o arsênio. Arsênio? Eu não lembro quem que é o AS. Eu não tenho nome aqui. Eu acho que é o arsênio. Né? O4 e o outro H3ASO3. Bom, vamos olhar o NOx de cada um e daí a gente consegue nomear. Por quê? Porque se você perceber, a gente tem um oxiácido, né? Tem oxigênio. Então a gente tem que olhar quem é o maior NOx e o menor NOx. E daí a partir desse NOx a gente descobre se ele é aquoso, perico ou hiposo, né? Então vamos analisar primeiro o H3 ASO4, certo? O H3ASO4 a gente vai dividir, né? Separar aqui. Bom, o H eu sei que ele é mais 1. Ele é sempre mais 1. Por que que eu sei disso? Porque como o H ele só tem um elétron, ele sempre vai perder só um elétron. Então ele sempre é mais 1. E o oxigênio, como ele é muito eletronegativo, ele sempre vai ficar menos 2, né? Que é o tanto de elétrons que ele precisa. Então o oxigênio sempre menos 2 e o hidrogênio sempre mais 1. Agora é só fazer continha. 3 vezes mais 1
3. Aqui eu não sei, então é x, né? Vamos chamar o NOx do AS de x. Então, vai ficar mais x. 4 vezes menos 2, menos 8. Isso daqui é zero, né? Tem que zerar para ser estável. Tá, x, 3 menos 5, perdão, 3 menos 8, menos 5. Isso é igual a zero. Para x menos 5 for igual a zero, x é igual a 5, né? O 5 passa para o outro lado, troca de sinal. Ora, 5 menos 5 dá zero, né? Então eu sei que o NOx, nesse primeiro caso, ele é 5, né? Então, fazendo a análise agora, né? Já sei que é 5. Então, eu sei que aqui é 5. E aqui é menos 2. Então, a gente escreve aqui que o H, ele vai ter NOx mais 1, né? A gente coloca assim, né? Que nem eu coloquei lá, eu coloquei H+, porque só tem um hidrogênio, só tem um bromo, então não dá problema colocar assim. Mas a melhor forma mesmo é dessas, como eu estou colocando agora na B, né? Aí o AS, ele é mais 5. Eu vou colocar tudo na mesma linha, que daí fica mais fácil. E o oxigênio, ele é sempre menos 2, né? Menos 2. Então, já posso até... né? Eu não consigo selecionar, né? Aqui é uma benção. Mas esse é o NOx, né? Dessa primeira aqui, esse é o NOx. Eu vou fazer uma setinha, né? É o NOx da primeira. Então, esse é o NOx da primeira. Qual que é o NOx da segunda, né? Da segunda, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente vai colocar H3, AS, O. Tem que cuidar que agora o O é 3, né? O3. Então, a gente vai fazer o seguinte. Mesma coisa. Separa. E eu sei que o H é mais 1. E eu sei que o O é menos 2. E do astato eu não sei, né? Então, do arsênio eu não sei. Então, é X. Então, a gente vai fazer 3 vezes 1, 3. Mais X. 3 vezes menos 2, menos 6. Isso é igual a zero. 3 menos 6 mais 3, menos 3, né? Então, x menos 3 é zero. O menos 3 passa para o outro lado, x é igual a 3. Então, agora a gente já descobriu que x é 3, né? Então, o NOx do arsênio é 3. Tranquilo? Então, o NOx vai ser o seguinte. Vai ficar do H, vai ficar mais 1. Do arsênio vai ficar mais 3, né? Que é o que a gente achou. E do oxigênio vai ficar menos 2, né? O hidrogênio e o oxigênio, como você pode perceber, não varia, né? Ele continua sempre igual. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. O que varia é o do meio. É só isso mesmo. Então só tem que ver qual que vai ser o do meio. A partir disso a gente vai conseguir dar um nome, né? Porque se lembra que eu falei lá atrás que o NOx 5 e 6 ele é ICO. 3 e 4 ele é oso. E aqui a gente tem que o NOx da primeira, né? Ela é mais 5, né? Esse termo central ele é mais 5. E o termo central aqui é mais 3, né? O NOx dele. E é isso que a gente vai considerar. 4 e 5 é ICO. 5 e 6 é ICO. Então aqui é ICO, né? Porque o NOx é 5. Então a gente pode colocar o nome da seguinte maneira. É ácido, né? Só que qual que é o elemento? É o arsênio.
Ó, arsênio. Só que ele é com ícon, né? Que a gente olhou, o NOx é 5. Então é o arsênio com terminação ícon. Vai ficar arsênico, né? Arsênico. Ácido arsênico. E o outro? O outro tem NOx mais 3, né? Eu vou colocar aqui, né? É bom lembrar, NOx. Mais um. Calma. Mais um. E mais 2. Mais 3. E mais 4. Mais 5. E mais 6. Mais 7. Daí aqui, ó, eu vou colocar como fica o nomenclatura, né? A terminação. Vai ficar assim, ele fica hiposo, né? Ele começa com hipo e daí ele escreve oso. Vai ficar melhor quando a gente fizer o exemplo, né? Aqui ele só fica oso. Aqui ele fica ico. E aqui ele fica ele inicia com per e daí ele termina com ico, né? Então vai ficar tipo per, o nome, ico. Certo? Então essa tabelinha. Então assim, mais 3 é o oso, né? Então vai ficar ácido arsenioso, né? Então o NOx do primeiro deu mais 5, então ele fica com terminação ico, então fica ácido arsênico. E o NOx do segundo ficou mais 3, então ele é oso, né? Então fica ácido arsenioso. Certo? Tudo compreendido? Eu acho que fez sentido, né? Espero que minha explicação foi boa o suficiente. Deu para entender? NOx, tranquilo? É mais aplicação mesmo, né? O conceito não vou abordar tanto em si, é aplicação, né? Depois a gente tem HIO, né? Aqui vai ser, na C, a gente vai ter análise do iodo, né? Vamos analisar as possibilidades com o iodo. Então, primeiro caso, a gente vai ter fazer aqui, HIO, né? O H é mais 1. O iodo eu não chei. E o oxigênio é menos 2. Bom, se não aparece, eu sei que é 1, né? Então, 1 vezes 1, 1 mais x, né? Que eu não sei quanto que é o NOx do iodo. E daí, 1 vezes menos 2, menos 2, né? Isso vai ser igual a 0. Então, x, ó, x continua, x menos 2 mais 1, né? Ou 1 menos 2 vai ficar menos 1, né? É igual a 0. Então, x é igual a 1, né? X igual a 1, certo? Então, eu sei que o NOx do iodo é 1. Quando o NOx é 1, eu sei que ele fica hipooso. Ó, então eu já sei a resposta, né? Do NOx e da terminação, né? Do nome. Então, como que vai ficar? Eu vou ter aqui o texto. O NOx deu NOx. Vai ficar o H, ele é mais, né? H igual mais 1. O do iodo ficou mais 1 também, né? Então eu sei que ele fica mais 1. E do oxigênio, ele fica menos 2, certo? Eu vou colocar aqui que daí fica mais fácil. HIO. Então do HIO, o NOx é H, do H é mais 1, do iodo é mais 1 e do oxigênio é menos 2, certo? E daí a terminação, né? Quando o NOx do meu termo central é mais 1,
eu sei que é hiposo. Então vai ficar como? Vai ficar ácido, né? Opa. Ácido, hipo. Aí eu coloco o nome do elemento, né? Iodo, né? E daí o oso, né? Só que como o iodo termina com o, né? Junta, né? Hipoiodoso. Então fica hipoiodoso, né? Ácido hipoiodoso. Fica meio estranho, mas fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Então, ácido hipoiodoso. Esse é o nome. Indo para o próximo, a gente vai ter o HiO2, né? HiO2. Separar assim, ó. Se a gente fizer a separação, né? Traçar o risquinho, a gente tem que o H é mais 1, né? O H é sempre mais 1. E o O menos 2. Vai ficar mais 1 mais X, né? Porque eu não sei o do iodo, né? X. E quanto que é do oxigênio? 2 vezes menos 2, menos 4. Então vai ficar 1 menos 4, menos 3, mais X. Isso é igual a 0, né? Então X é igual a 3, né? X igual a 3. Tranquilo? Bem tranquilo, né? Tá cada vez mais fácil. Nossa. Então, o NOx, né, já tá respondido de novo. A gente tem que... O NOx é o seguinte. O NOx, ele é H. O do H é mais 1, né? Como sempre. O do iodo, ele vai ser mais 3, como a gente viu. E do oxigênio, continua sendo menos 2. Certo? Nossa, que maravilha. Bem fácil, né? E daí o NOx do meu termo central deu mais 3. Eu vou lá e olha aqui. Mais 3 é oso, né? Então vai ser ácido. Qual que é o nome do meu elemento? Iodo. Iodoso, né? Terminação oso. Iodoso. Ácido iodoso. Parece idoso, né? Ácido idoso. É quase igual, né? Depois a gente vai ter o HiO3, né? Deixar separado, que fica mais fácil. Então, assim, mesma coisa. Separa, separa. Aqui é mais 1. Aqui é X. E aqui é menos 2. Certo? Então, H mais 1, né? Mais X. E 3 vezes 2, menos 6, né? 3 vezes menos 2, menos 6. Então, vai ser X menos 5 é igual a 0. Né? Menos 6 mais 1, menos 5. Então, X é igual a 5, né? Troco o 5 de lado. X é igual a 5. Então, já achei o NOx aqui de novo. X é igual a 5. Então, o NOx do iodo é 5. Então, já mais uma respondida. Olha só. Estamos progredindo bem, né? Então, vamos colocar aqui que o NOx, ele é... O do hidrogênio continua sendo mais 1. Não muda. O do iodo, ele continua? Não, ele não continua. Ele mudou. Agora é mais 5. E o NOx do oxigênio? Ele é igual a menos 2. Por mais que tenha aumentado, né, o número de oxigênio, daí ficou lá menos 6, o NOx do oxigênio é menos 2. O oxigênio é menos 2. Só que os 3 oxigênios, né, no caso do HiO3, vai ficar menos 6, né, porque é menos 2 3 vezes, né? Cada oxigênio é menos 2. Eu fiz aqui 0 e 0, né? Em vez de colocar um O, eu coloquei um 0. Perdão. Aqui é do lado, né? Daí acaba apertando. Mas dá pra saber que é o oxigênio, tá, gente? É o oxigênio aqui. Bom, o NOx do meu termo central deu mais 5.
E aqui o NOx, quando é mais 5, é ICO. Então, também já vou conseguir escrever o nome dele, né? Opa! Vai ser o ácido, né? Sempre é um ácido. Sempre ácido. O meu elemento é o iodo, então vai ficar iodico, né? Iodico. Então, ácido iodico. É basicamente isso, o iodo com um ico no final, né? E agora a gente vai para o último, né, do iodo, que é o HiO4, né? HiO4. Como que a gente vai fazer? Vem aqui, separa de novo, vamos até o final assim. Mais um. Aqui eu não sei, é X. E aqui é menos 2, né? Do oxigênio é menos 2. Um hidrogênio, mais um, né? Mais X, que eu não sei, né? Que é o do iodo. E daí, 4 vezes menos 2 vai dar menos 8, né? O menos 8 mais 1 vai ficar... Ó, menos 8 mais 1, eu vou ter... Isso é igual a X menos 7, né? X menos 7 é a mesma coisa que eu dizer que X é igual a 7, né? Porque isso daqui, ó, tem que ser igual a 0, né? X menos 7 para dar 0, X tem que ser 7, né? Porque 7 menos 7 é 0. Então, X é igual a 7. Olha só, já chama o último, né? E a gente sabe que quando o NOx do termo central é 7, é perico, né? Já sabemos isso também. Agora vamos colocar o NOx ali. Então a gente vem aqui e escreve o NOx. Ele vai ser do hidrogênio, continua sendo mais um, né? O do iodo a gente achou que ele é mais 7, né? E por fim o do oxigênio continua sendo menos 2. Então, mudou para continuar tudo igual, né? Aqui é NOx. O iodo ele muda, o hidrogênio é mais um. É claro, tem um macete que agiliza, né? Porque ó, percebe que o iodo ele vai ficando mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7. É que isso vai variar de acordo com o número de oxigênio, né? Então, você achando um, você acha os outros. Quando tem oxigênio, ele é mais 1. Com 2 oxigênios ele é mais 3. Com 3 oxigênio mais 5. Com 4 oxigênio mais 7. Porque cada oxigênio vai aumentar o NOx do meu termo central em mais 2, né? Porque ele precisa aumentar mais 2 para continuar zerando o NOx do elemento como um todo, né? Ficar zerado. Ficar neutro, né? Mas isso é mais um macete. Para achar o valor é só fazer tudo que a gente fez aqui, né? Só tranquilo, não tem problema. É um jeito que você acha a resposta, que é o importante, né? Então, o nome vai ser ácido. Opa! Ácido. Quando tem NOx mais 7, né? O meu termo central, ele é perico, né? Então vai ficar Qual que é o nome do meu elemento? Iodo, então A minha terminação é ico, né? Então terminação ico no iodo fica iódico, né? Então periódico. Sim, é igual a tabela periódica, né? Ficou ácido periódico. Então essas são as respostas para letra C, né? De cada um vai ficar hipoiodoso, iodoso, iodico, periódico, né? Periódico. E daí os NOx, né? Que nem a gente colocou aqui, né? O hidrogênio vai ficar sempre mais 1, o oxigênio menos 2, e o do iodo vai ser mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7. Vai variando. Bom, agora a gente vai para D, né? Eu vou colocar os NOx da D aqui, ó. Certo? Desse lado aqui. Primeiro que a gente tem, né? Esse é mais feio, né? H3SbO4 e H4SB2O7. Coisa feia, né? Mas a gente tem que capturar o que é feio, porque às vezes o que é feio é belo interiormente. Ou às vezes ele
ele tem uma beleza tão inigualável, porém não compreendida, né? Mas de qualquer forma, em química tudo é belo, né? Então vamos para o primeiro, que é o H3. O H3 SB, né? SB O4. Já deixei separado, né? Facilitar para achar o NOx. Então a gente vai ter assim, vamos separar, né? Ou seja, que o hidrogênio é mais 1, né? E o oxigênio é menos 2. Então vai ficar 3 vezes 1 mais 3, né? O do SB, né? Que é o... Calma aí, deixa eu ver qual que é o nome dele. É um nome feio. Eu não tenho ele aqui, mas é o antimônio. Não é o antimônio. O antimônio é outro cara. Eu tenho que ver na minha prova. Que coisa feia. É o antimônio, caramba. É o antimônio, certo? O do antimônio é X, né? Eu não sei. Então vai ficar mais X. E quanto que é 4 vezes menos 2? Vai ser menos 8, né? Então, 3... Nossa, esse mais parece um vezes. 3 menos 8 mais 3, menos 5. Então vai ser X menos 5. X menos 5 tem que dar 0. Então X é igual a 5, né? Certo? Respondido, né? Tranquilo. X igual a 5. Então a gente já achou qual é o valor do X, né? É 5. O NOx do antimônio é 5. Então a gente vai colocar aqui NOx, né? Como a gente estava fazendo antes. Então o NOx vai ser... NOx, ele vai ser... O do hidrogênio continua sendo mais 1, né? O do antimônio, ele, como a gente encontrou, ele é mais 5, né? E do oxigênio, olha, do oxigênio não tem dúvida, né? Ele é menos 2. Sempre menos 2. Tá, baseado nisso, a gente já podia ter uma ideia de qual que vai ser o nome, né? Porque se é mais 5, aqui é ICO. Só que vamos ter calma, tá? Porque a gente não viu do outro ainda. E esse acaba sendo uma das exceções para nomenclatura. Só que vamos com calma, que daí eu vou explicar, vai ficar tudo bem claro, né? Assim, elucidado. O próximo a gente vai, né, trabalhar com H4 SB2 O7. Nossa, isso é muito feio. Não, na realidade, olha isso. H4 SB2 O7. Nossa. Mas tudo bem, a gente é guerreiro e a gente vai fazer igual. Separou aqui. Sei que o hidrogênio é mais 1. O SB é X. E o O, né, o oxigênio é menos 2. Bom, 4 vezes 1. Mais 4, né? Mais 4. Mais X, né? Só que, cuidado, não, são 2 vezes X, porque são 2 vezes o antimônio, ó. Não é SB2, então quer dizer que são 2 antimônios. Eu queria colocar depois, mas ficou muito colado. Então é 2X, certo? Então é X 2 vezes, porque são 2 antimônios. Então é 2X. E aqui a gente vai ter 7 vezes menos 2, menos 14, né? Isso é igual a 0. Menos 14 mais 4 vai ficar menos 10, né? Então, 2x menos 10 é igual a 0. Eu divido menos 10 por 2, né? Continuando aqui, vai ficar x é igual a... Ó, o 10 passou para o outro lado, ficou 10 sobre 2, né? Que é 5. Nossa, cheio de flecha agora, né? Mas ó, 2x menos 2, eu passo 10 para o outro lado, vai ficar 2x igual a 10. E daí eu passo 2 dividindo, né? Matemática. Então vai ficar x igual a 10 sobre 2. Só que 10 sobre 2 é 5. Então o NOx do antimônio é 5. Certo? Tudo certo.
Matemática, ó, já fiz vários outros vídeos de matemática, então não vou abordar aqui, né? Que é continha básica de matemática. Então eu não vou acabar explicando, mas é só fazer a conta, né? E daí a gente vai ver o NOx, né? NOx. Qual que é o NOx? O NOx, nesse caso, o do H continua sendo mais 1, né? A gente achou mais um. O do antimônio, qual que a gente achou? Mais 5, né? Mas, rapaz, é igual de cima. E do oxigênio? O do oxigênio é menos 2 também, né? Repete. Opa, menos 2. Mas e daí, como que eu resolvo? Como que eu vou saber qual que é o ICO, qual que vai ser o OSO, né? Porque a primeira regra é qual tem o maior NOx. A segunda regra é essa tabela que eu coloquei aqui. Só que se eles têm o mesmo NOx, como que eu vou saber qual que eu coloco, né? Então, existe uma regra para quando empata o NOx, vamos assim dizer, a gente olha o número de oxigênio. Quem tiver mais oxigênio, leva o ICO para casa, vamos assim dizer. Então, no caso, a segunda equação, né, a segunda molécula tem mais oxigênios. Então ele vai ficar com o ICO. E a que tem menos oxigênios vai ficar com o OSO. Então é assim que a gente vai nomear. A gente vai colocar o primeiro fica OSO, né? Então vai ser o ácido. O ácido é o antimônio, né? Então a gente vai falar antimonoso, né? Que é do antimônio, a gente só troca o final por oso. E o com maior NOx, né? O com maior NOx, no caso, o maior número de oxigênio vai ficar ICO, né? Então vai ficar ácido antimônico, né? Antimônico, isso, antimônico. Pelo amor, antimônico. Então vai ficar antimonoso e antimônico. Essa é a regrinha para quando empata em número de NOx. E eles têm exatamente o mesmo NOx, então como que eu vou definir? Quem tiver mais oxigênio fica com ICO e quem tiver menos fica com OSO. Então vai ficar, o primeiro é ácido antimonoso e o segundo é ácido antimônico. Só isso, eu acho que deu para entender tranquilo, né? O NOx vai ficar o mesmo, não tem problema, é exatamente isso que vai acontecer. E é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido e a gente já vai para a última questão.